Este programa é livre para todos os públicos. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto que inspira esse acampamento. Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9. Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que realmente o Espírito de Deus habita em vós. Vamos repetir? Os que vivem segundo a carne. Forte. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Vejam vocês a seriedade desse tema. Principalmente no acampamento para jovem, dentro da campanha da fraternidade desse ano, que proclama vida sim, drogas não. Os que vivem segundo a carne, o que será que significa viver segundo a carne? Não podem agradar a Deus. Eu vou reservar essa reflexão da manhã e a missa hoje à tarde para falar da primeira parte desse versículo. E o dia de amanhã, a primeira reflexão e a missa para falar da segunda parte do versículo. Viver segundo o Espírito. Hoje nós vamos tentar compreender o que será que é viver segundo a carne. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E pedir a Deus uma graça muito importante, de não pensar que isso é escrito para as outras pessoas, mas para nós. Mas para mim, para cada um de nós. Poderíamos traduzir sem medo esse versículo da seguinte maneira: quando nós vivemos segundo a carne, nós não agradamos a Deus. Ou ainda, todas as vezes que vivemos segundo a carne, que deixamos vir à tona aquilo que em nós é carnal, e que o mundo tanto trabalha, nós não agradamos a Deus. Eu disse ontem que a carta de Paulo aos Romanos fala pelo menos 30 vezes sobre o Espírito Santo. E que dessas 30 vezes, o capítulo 8º, esse capítulo escolhido como tema do acampamento, aparece em 19 vezes a palavra Espírito Santo. É o grande capítulo bíblico sobre o Espírito Santo. E, no entanto, o tempo todo Paulo fala desse contraste, que é querer viver segundo o Espírito. É uma continuação do capítulo 7, onde ele faz uma confissão. Por isso que foi muito inspirado esse momento de oração, anteriormente conduzido pela Luzia, e não foi nada combinado, não. Porque São Paulo também, antes de falar desse capítulo do Espírito, o grande capítulo do Espírito,
ele faz uma confissão no capítulo 7. Se eu quero viver o bem, querer viver o bem está em mim, eu desejo viver o bem, eu aspiro o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Eu não consigo viver o bem que eu quero e eu acabo fazendo o mal que eu não quero, mesmo sabendo, capítulo 6, que o Espírito gera vida e que eu quero essa vida, vida sim. E São Paulo vai analisar as causas, e eu retomo rapidamente aquilo que nós meditávamos ontem na Santa Missa. São Paulo vai perceber qual é a grande causa dos problemas que existem em nossa vida e na vida das pessoas. Qual é a grande causa? Está no capítulo 1 de Romanos. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Vamos traduzir isso para nós. Todos pecamos e estamos privados da glória de Deus. Ou traduzir na linguagem do versículo 8 e 9 de Romanos 8. Cada vez que nós pecamos, nós nos privamos da graça de Deus. Nós nos privamos da glória de Deus. E vamos traduzi-lo ainda de trás para frente, numa releitura da nossa vida. Cada vez que percebemos que estamos privados da glória de Deus, é porque tem uma causa. E qual é essa causa? O pecado. Não como algo que está fora de nós, mas como algo que está à nossa escolha e que nós, infelizmente, optamos tantas e tantas vezes por ele. Vejam, o cartaz da campanha da fraternidade. De um lado, a vida. Fixa só no cartaz. Deixa eu pôr minha mão por baixo aqui. Olha, de um lado, a vida. A vida que é simbolizada num símbolo que todos nós conhecemos muito bem de vida. Uma rosa. Eu acho que poucas vezes, e até por conhecer um pouquinho o assunto, a campanha da fraternidade foi tão feliz na escolha de um cartaz. Eu ficava pensando, quando inclusive ajudava a escrever o texto, nas reflexões que fizemos preliminarmente, nos encontros que fizemos, eu ficava pensando qual vai ser o cartaz da campanha. Eu tinha muito medo que aparecesse um cartaz feio. Quem sabe uma foto de alguém jogado aí no mundo das drogas. Mas a sutileza desse artista revela-nos o espírito dessa campanha. Conseguiu colocar um problema tão sério de um modo muito bonito, representado na rosa, o símbolo da vida. A rosa é o símbolo do amor. Uma rosa vermelha, cada um que olha para essa rosa aberta, viçosa, cheia de vida. Viçosa, vem da palavra viço, cheia de vida. E aqui uma rosa viciada, cheia de vício. Só tem um I, é o I do inimigo. E se for em Minas é do encardido. A rosa, símbolo da vida, é a mesma rosa. Tempo depois, morte. Refletido em cima, a vida simbolizada nessa criança com os olhos abertos. Nessa criança colorida. Que olhar lindo dessa criança. E a morte simbolizada num jovem com os olhos fechados. Olhos fechados simboliza morte. O menino não falou para a avó dele: vó, fecha os olhos um pouquinho. Para quê, meu filho? Papai disse que a hora que a senhora fechar os olhos, nós vamos ficar podre de rico. Fecha logo. Fechar o olho significa morte. Mas fechar o olho significa também não querer ver a vida.
Como nós tantas e tantas vezes fechamos os olhos para a realidade. E se há uma coisa, eu vou deixar esse livrinho aqui para de vez em quando você mostrar ele para a televisão. E se há uma coisa que nós fazemos, que o encardido vai nos seduzindo a fazer, é isso. É fazer escolhas erradas. É viver segundo a carne. E as drogas é um grande símbolo disso. Como que se a vida segundo a carne pudesse trazer vida e não morte, que é o que ela traz. Paulo é muito existencialista. Eu estava refletindo e queria que você abrisse a sua Bíblia no livro da Sabedoria, capítulo número 1. O livro da Sabedoria, talvez até a expressão ali não seja com a mesma intensidade ou com a mesma intenção que aparece no Novo Testamento, mas o livro da Sabedoria é o único livro do Antigo Testamento em que aparece traduzido a expressão Espírito Santo. E por isso eu fui meditar esse capítulo 1 e o capítulo 2, à luz de Romanos capítulo 8. Esse Espírito que dá a vida, o Espírito de Deus. O Espírito que gera a morte, o Espírito do mundo. Dessa mesma flor, dessa mesma rosa. E aqui no livro da Sabedoria fala do Espírito Santo. Sabedoria capítulo 1, versículo 4 e 5. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Veja a mesma linguagem de São Paulo. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O verbo habitar aqui é o mesmo do versículo 9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 5. O Espírito Santo, educador das almas. Olha que definição de Espírito Santo fabulosa nós temos no Antigo Testamento. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Ou seja, cada vez que eu faço opção pela morte, o Espírito Santo, educador, se afasta, ele foge para longe de mim. O encardido diz que nós podemos optar pelo pecado, que o pecado não traz consequência, muito pelo contrário, que as consequências que ele nos traz são consequências maravilhosas. O jovem se droga, o adulto se droga, por isso, porque ele acredita que a droga vai trazer solução para os seus problemas. Porque se ele está nervoso, ele vai lá e fuma um baseado, resolve o problema dele, ele fica calmo. Que mal pode ter fumar um baseado, se me deixa calmo? Ah, padre, quando eu não estou chapado, se o meu pai fala alguma coisa, eu fico nervoso. Mas aí eu vou lá, fumo um baseado, ele pode falar o que ele quiser, eu estou calmo, eu estou tranquilo. A droga me acalma. Até quando? A droga me tranquiliza. Mas eu vou tornando-me um escravo. A pedagogia do pecado é essa. É fazer a gente achar que o pecado é uma coisa boa. É nos seduzir, é nos enganar. E por isso o símbolo da rosa, o símbolo do amor, que pode tantas e tantas vezes ser símbolo do desamor, mas a palavra diz, Deus não pode habitar no coração que se fecha ao Espírito. O versículo 12 desse capítulo 1. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Parece que está falando de nós e para nós hoje. Não procureis a morte por uma vida desregrada.
não sejais o próprio artífice da vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria nenhuma. O encardido fica nos dizendo que a morte vem de Deus, é vontade de Deus. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Se continuar lendo o capítulo 8 de Romanos, vai dizer que as criaturas do mundo, a natureza inteira geme, sofre, espera ansiosa a libertação dos filhos de Deus. Participa desse processo, como essa rosa viva e como essa rosa morta. Deus criou tudo para a vida. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra. Leia isso e grava no seu coração. Deus não é o autor da morte. A morte não é a rainha da terra, porque a justiça de Deus é imortal. Vira a página, quem tem a Bíblia, Ave Maria, versículo 16. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Nós chamamos a morte. Os ímpios não são eles, somos nós. Nós chamamos a morte com gesto e voz. O que significa com gesto e com voz? Do mesmo jeito que Deus nos fala através de gestos e de palavras, e isso é um dogma da nossa fé que está na Constituição Dogmática, Dei Verbo número 2. A morte nos chama com gesto e com voz, ela tenta nos seduzir, crendo-a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. A morte, o pecado, se faz de nosso amigo, se apresenta como amigo. Aí vem o capítulo 2, que é a continuação. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristeza. Se você ler aqui o capítulo 2 de Sabedoria, versículo 1 seguintes, e sentar com um jovem dependente químico, você vai ver que aqui está descrevendo a conversa dele. Minha vida é uma tristeza, Padre. Que remédio que pode existir para a morte? Para a morte não há remédio algum. Há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos? Então que diferença tem morrer? Droga mata? Não. E quem não usa droga? Não morre? Morre também. Olha o argumento. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes. Fumaça. Fumaça do cigarro. Fumaça da maconha. Fumaça do cachimbo do crack. E o nosso pensamento, uma centelha que salta do bater de nosso coração. O autor da Sabedoria entendia de drogas. Quando se usa droga, o seu coração chega a 140 batimentos por minuto. Ele dobra, acelera. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó. Que pó? A cocaína. Ou todas as drogas psicodélicas atuais que são feitas de pó e depois transformadas ou em comprimido, o êxtase, por exemplo. Ou o reforço que se dá à maconha, aumentando o THC, que é o princípio ativo da droga, que se há 20 anos atrás tinha 3% de THC, que é o que a maconha tem, a maconha natural. Hoje, por exemplo, skunk, que é um tipo de maconha desenvolvido em laboratório, chega a 33% de THC. É esse pó que se mistura aí no meio, para aumentar essa dependência.
versículo 5, a passagem de uma sombra, eis a nossa vida. Nossa vida não vale nada, nossa vida é coisa passageira demais, nossa vida é bobagem. Olha os argumentos do encardido. Agora leiam comigo com calma o versículo 6, 7 e 8 e 9. E olhando para o cartaz da campanha da fraternidade, e com um detalhe, esse texto não se encontra no texto base da campanha. Eu até achei que tivesse lá. Peguei esse texto, fui ler de novo, olhar linha por linha, não está. E é uma pena. Porque escutem. Vinde, portanto, nós estamos nos argumentos da morte, nos argumentos do pecado. O pecado que nos convida, dizem com efeito em seus falsos raciocínios. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfume. Lança perfume é o princípio de todas as drogas de inalação, a cola, a cocaína que é cheirada. Olha o argumento do ímpio. Vinde, aproveitemos das boas coisas que existem. Droga é bom, sexo é ótimo. Vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude. Vamos aproveitar enquanto a gente é jovem. Inebriemo-nos de vinhos preciosos. Vamos beber energéticos. Essas bebidas que hoje coloca até no refrigerante. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes. E não deixemos passar a flor da primavera. Agora olhem o versículo 8. Coroemo-nos de botões de rosas, antes que eles se murchem. Que coisa impressionante. Versículo 8. Romanos 8, 8. Sabedoria 2, 8. Aproveitar do botão de rosa antes que ele murche. Por isso que eu disse, é uma pena que esse texto não esteja no texto da campanha. Coroemo-nos. Coroar é seu rei. Oh, meu rei, aproveita. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles se murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Eu fiquei impressionado demais com esse texto. Porque ele é um retrato, uma cópia fiel disso que eu vejo acontecer cada dia. Nos dezenas de telefonemas e de pedidos que nos chegam, de pai, de mãe, de filho, de jovem desesperado. Porque ele acabou acreditando nesses argumentos. Falsa mentalidade dos ímpios. Esse é o argumento do mundo. Eu tenho que aproveitar a vida. Aproveitemos-nos das boas coisas que existem. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho que viver, gozar. Enquanto eu sou jovem, inebriar de vinhos preciosos, de perfume, cheirar cola. E não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas, antes que eles se murchem. E nós temos aí no cartaz a rosa viva e a rosa murcha. Meu irmão, minha irmã, se nós não percebemos o que liga aquele cartaz, e se você contemplar bem, alguns têm camisetas e com certeza tem a fotografia, esse cartaz. A única realidade que vai unir e que pode dar vida a essas 4 dimensões da minha e da sua vida é essa cruz no meio.
é a cruz de Jesus. Esse mundo moderno que nos oferece uma vida sem cruz. Vida sem cruz não existe. Essa alegria, esse inebriar-se, coroemo-nos de botões de rosas antes que eles se murchem. O pecado tem pressa. O encardido tem pressa em nos destruir. E por isso ele é o pai da mentira. Por isso ele é o enganador por excelência. E coloca em nós, e aqui vem uma pedagogia terrível do encardido, coloca em nós, ou tenta colocar em nós o argumento de que o problema está lá fora. De que o problema sejam as rosas e o olhar daquele menino, aquele olho fechado daquele rapaz. Não, aquele olho fechado daquele rapaz sou eu, quando eu fecho os meus olhos para a realidade, quando eu fecho os meus olhos para Deus, quando eu deixo me conduzir pelo espírito do encardido. Essa rosa viva sou eu. Se eu deixar me conduzir pelo Espírito Santo, eu vou ser essa flor viva. Mas se eu deixar me conduzir pelo encardido, eu vou ser essa flor murcha. E quantas vezes eu estou sendo essa flor murcha? Quantas e quantas vezes você, jovem em casa, não passa dessa flor murcha, desanimada, cheia de tristeza, cheia de angústia? Mas o problema não está fora, o problema está aqui dentro de nós. Quando nós olhamos para a flor, nós lembramos, por exemplo, de animais que amam flores. Um deles, a abelha. A abelha ama a flor. Uma abelha, para ela produzir meia colher, dessas colherinhas pequenininhas de botar açúcar no café, meia colher de mel, ela precisa cheirar e sugar o néctar de aproximadamente 420 flores. 420 vezes. Ou seja, para encher uma colherinha inteira, 840 vezes. Uma abelhinha tem que voar 840 vezes, como que é, e voltar, dá 1680 vezes, para produzir uma colherinha de mel. A vida é dura. As coisas da vida que têm valor, você leva tempo. E é preciso ser perseverante, é preciso ser persistente. Por isso que a abelha não vai sozinha. Por isso que a abelha se reúne num enxame, numa comunidade. E cada uma vai buscar um pouquinho. E ela voa quilômetros. Ela sobrevoa e ultrapassa obstáculos imensos. E ela vai lá, suga o néctar, mistura com aquilo que ela tem dentro dela e transforma o néctar da flor em quê? Em mel, que é alimento, em própolis, que é remédio, em geleia real, em cera, com a qual se faz o círio pascal, o símbolo do próprio Cristo. É graças àquela abelhinha que vai 420 vezes, 840, 1680 vezes para fazer uma colher de mel e acaba produzindo a cera que todos os anos se faz o anúncio solene da Páscoa, quando se acende o círio pascal e se reza no canto do exulte, cera virgem que a abelha produziu. A abelha vai e volta. Por quê? Porque a abelha tem uma rainha. E ela prepara a geleia real. O melhor que a abelha prepara, ela dá para quem? Para a sua rainha. A vida da abelha por causa da rainha. Ela tem um sentido e por causa da rainha, ela tem que produzir muita geleia real para a sua rainha. Ela tem que produzir mel para o rebanho inteiro, o enxame inteiro.
Se você coloca um obstáculo, ela sobrevoa. Se você coloca uma parede de fumaça, ela dá a volta por cima, ela contorna, ela dá um jeito, ela acha. Ela vai quilômetros, quilômetros, quilômetros buscar flor, porque ela precisa da flor para sugar o néctar. Mas você já deve ter visto também, se tiver um vasinho de flor na sua casa, que tem um outro bichinho que ama as flores. E que também suga o néctar das flores, a aranha. A aranha se alimenta para fazer o veneno do néctar da flor. Como é que pode? Da mesma flor que a abelha suga o néctar para fazer o mel, a aranha suga o néctar para fazer veneno. É a mesma realidade. É a mesma flor. Como é que uma pessoa pode tirar coisas boas e outra vem e tira coisas ruins da vida? Por que que a abelha pega o néctar e produz mel? Porque mistura com aquilo que ela tem dentro dela. E ao misturar com aquilo que ela tem dentro dela, com o seu grande objetivo de vida, ela produz o mel, ela produz o própolis, a geleia real. Mas a aranha basta uma única vez que ela vai na flor, ela suga a mesma quantidade de néctar que suga a abelha. Mas se a abelha, para fazer o mel, precisa ir 840 vezes para fazer uma colherinha de mel, a aranha, para fazer uma colherinha de veneno, basta sugar a flor uma única vez. Ela suga a flor, mistura com aquilo que ela tem dentro dela, que é veneno, e começa a construir veneno. Se a abelha suga o néctar e corre e voa para o seu enxame, para trabalhar com as suas irmãs na sua comunidade perfeita, a aranha suga o néctar e vai sozinha achar um canto escuro, aonde ninguém vai encontrá-la, e ali ela começa a produzir o seu veneno. E ela vai tirando de dentro dela aquele néctar. O néctar é que dá a cola. O mel não gruda. A teia da aranha não gruda. Esse grude, essa cola, é tirada do néctar. Do mesmo néctar que a abelha tira o grude, a cola, para fazer o mel, a cera, o própolis, a geleia real, a aranha faz o grude para dar resistência à sua teia. E ela vai formando a sua teia. E a teia da aranha parece uma coroa. Ela coroa-se com esse botão de rosa e vai armando a sua rede, a sua net particular. E aí quem cai nessa rede morre. Qualquer inseto que cai nessa rede morre. Porque ali virou uma arma e ela se sente toda poderosa. A aranha vai na flor, suga o néctar e faz veneno, porque ela é a sua própria rainha. A abelha vai na flor, suga o néctar e faz mel, porque ela trabalha para uma outra rainha. Porque ela é serva. A aranha é líder. A aranha é o símbolo perfeito da liderança. Ela está no centro. Ela se protegeu por completo. A abelha é serva. Na Bíblia Ave Maria, no Novo Testamento, a palavra líder aparece uma única vez, como sinônimo de peste. A palavra servo aparece 138 vezes. Aí está a diferença.
daquele que suga e produz, porque mistura dentro de si, produz veneno ou mel. Pergunta a você, meu irmão, nessa manhã. Pergunta a você, jovem, com o vigor da sua juventude. Você está no vício ou no vício? A abelha vive no vício, viçosa, luta, persistência, garra, vai e volta, quantas vezes forem necessárias. Porque ela tem uma rainha e o melhor da abelha é para a sua rainha. A aranha vive no vício. Será que talvez não seja por isso que os jovens gostam tanto de fazer uma tatuagem de um tribal que parece uma teia de aranha no seu braço, nas costas ou nas pernas? Será que a aranha não devia ser o grande símbolo das drogas, que vai levando a pessoa a ficar num cantinho escuro, e a pessoa ali naquele cantinho escuro, ela se sente o rei, ninguém manda nela, eu sou o meu dono, eu teci a minha rede. Agora tenta matar uma abelha, dá uma vassourada na abelha, e ela fica doida. E ela vem por trás, e ela vem por cima. E a aranha, basta uma vassourada para você destruir todo o seu castelo, todo o seu reinado. Você derruba com uma vassourada. Basta uma vassourada e a aranha não tem mais todo aquele poder que tinha de produzir veneno. Aquela rede acaba, porque embora aparentemente grande e poderosa, é frágil demais como o poder que as drogas e o pecado nos dá, e basta uma vassourada para derrubar. Será que eu estou sendo, diante da flor da vida, eu estou sendo abelha ou aranha? Não é por acaso que a abelha é um dos símbolos do cristão. É um dos animais que simbolizam o cristianismo. Eu sei para quem eu vivo. Que espírito me anima? A aranha pensa única e exclusivamente em si. Por isso ela suga o néctar para si e mistura com o que ela tem dentro dela e faz veneno. Será que não é isso também que nós fazemos, que você faz, que eu faço, quando a gente está mergulhado no pecado? Quando a gente está mergulhado no pecado, a gente vive fazendo veneno. Veneno das pessoas, veneno da vida. Uma pessoa venenosa, uma pessoa envenenada. O veneno é símbolo também de força. Um carro envenenado é um carro turbinado. Hoje se criam muitas drogas turbinadas, como êxtase, que é a droga que se usa e que trabalha junto com as luzes estroboscópicas e o som techno. Que o jovem vai lá e, na medida que ele vai bebendo, é um comprimidinho, e a droga do amor, a rosa é chamada a flor do amor, símbolo do amor, e ele fica durante 10, 12 horas inebriado. Ou o ice, que é a mesma droga, só que funciona a partir dos jogos eletrônicos, daquele barulhinho que existe nos fliperamas, ou dos jogos de videogame, ou dos jogos de internet. E aliás é a droga mais vendida nos fliperamas. Cuidado, seu filhinho que não gosta de sair do fliperama, porque lá no fliperama hoje é um grande lugar de se vender esse veneno da droga chamada ice. E ice em inglês quer dizer fria. E é uma fria. Então será que eu não estou sendo essa aranha que estou sugando da vida e misturando com o veneno do meu coração? A aranha vive apegada. Cada teia dessa aranha lembra a pessoa que está apegada ao seu passado. A pessoa que não consegue se soltar, é isso que a droga vai fazendo.
A droga vai criando uma teia que vai prendendo a pessoa, e a pessoa vai vivendo naquele mundinho e vai se encantonando cada vez, ao invés de se encantar com a vida, vai jogando a vida num cantinho, e ali se sente toda poderosa, ali se sente importante, mas basta uma vassourada para jogar essa aranha no chão. É preciso ser abelha. Mas não é fácil ser abelha. Para ser abelha tem que passar pela cruz. É a luta, é a garra, é a persistência. Ser aranha é fácil, basta achar uma flor, basta achar uma rosa e sugar dela o néctar e misturar com a podridão do pecado que está aqui dentro. O encardido é assim, o encardido torna as coisas fáceis para nós. As coisas de Deus não são fáceis. As coisas do encardido são facílimas. Basta uma vez. Hoje, as drogas estão tão poderosas. Por exemplo, antigamente, para um jovem, para um adulto, se viciar na maconha, levava muitos anos. Como eu disse, o princípio ativo da droga, o THC, na natureza, na planta cannabis, ele tem uma proporção de 3%. Levaria anos, há 20 anos atrás, para um jovem se viciar de fato. Hoje tem 33%. Hoje se trabalha a droga turbinada. Hoje um jovem que usa o crack, na terceira ou quarta vez que ele cheira, ele está condenado para o resto da vida, porque já destruiu os neurônios e o líquido que o neurônio produz para trabalhar e para jogar as informações importantes para viver. Basta uma única cheirada, basta uma única picada, e o jovem tem veneno para o resto da vida, porque se destruiu, e aí ele começa a criar suas teias. Não é por isso também que tantos deles gostam de usar a roupa toda preta, cheia de pinturas no corpo. Quantas e quantas vezes a imagem que se tem quando se olha para um jovem drogado é a imagem de uma aranha que está presa na sua teia, sem vida, amarrado. Vai amarrando de todos os lados, a teia de aranha vai jogando, ele é capaz de jogar o seu veneno a uma distância imensa. Ela vai tirando de dentro dela. A aranha vai tirando e vai misturando com o néctar que vai tendo cola, e ela vai criando e joga lá, e vai prendendo. O que me prende? Ah, padre, eu já sou um jovem renovado, eu tenho só pequenos pecadinhos de estimação. Meu irmão, um passarinho você pode prendê-lo com um barbante, ou com um arame, ou com um fio desse, ou com um cabo de aço, ou uma corrente, tanto faz. Não interessa se o passarinho está preso por uma corrente, por um cabo de aço, por um fio de arame, um fio plástico, um barbante ou uma linha de costura. Ele está preso, ele não pode voar. Talvez você ache que esteja só porque está preso a um fiozinho de arame, a um barbantezinho muito fino, mas você também não pode voar. Se você quer de fato ser de Deus, você tem que chegar a uma conclusão terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Eu não posso ser dominado por nada nem por ninguém, a não ser por Jesus Cristo, o único Senhor da minha vida. E é isso que está faltando para nós cristãos, e infelizmente, inclusive para muitos padres. Porque vamos nos deixando levar pelo mundo, vamos nos tornando aranhas. Vamos enchendo o nosso coração com os vícios e vamos perdendo o vício. Vamos perdendo a alegria, porque vamos nos conformando. O que tem fumar um cigarrinho? O que tem beber um golinho? As festas dos jovens hoje, tudo tem que ter bebida alcoólica. Infelizmente, festa de igreja também. Infelizmente, você vai em muita casa de padre e é capaz de não ver um crucifixo na parede, mas ver um armário com garrafa de uísque, de cachaça e de uma porção de bebida.
É capaz de se abrir a geladeira dele e não achar 1 litro de vinho canônico para a missa, mas achar engradado de cerveja lá dentro. Nós estamos sendo aranhas que estamos nos prendendo por teias finas demais. É hora de ser abelha, mas para ser abelha é preciso se convencer de que eu tenho um rei, de que o rei da minha vida é Jesus, de que eu sou seu servo, e se não for para servir, eu não sirvo para mais nada, porque a liderança que o encardido me dá, a liderança que o mundo me dá, me leva para um buraco, e um buraco cada dia e cada vez mais terrível. Estou sendo a aranha ou a abelha? Feche seus olhos um pouquinho. Olha para dentro do seu coração agora. E se pergunta a si mesmo: você confessava os seus pecados antes? Você dizia para o seu irmão que você é pecador, que você é fraco. Agora olha para você mesmo. E olhando para você, olha para Jesus que está olhando no seu coração. E se pergunte: diante da vida, eu estou sendo abelha ou aranha? Eu estou sendo aquela abelha que vai quantas vezes forem necessárias para buscar o néctar e transformá-lo em mel que alimenta, em própolis que cura? Ou eu já sou essa flor murcha, símbolo de uma aranha? Ou eu já deixei o meu coração criar teia de aranha, porque fui me deixando levar, me envelhecendo pelo pecado? A palavra de Deus hoje para nós é tão forte. Aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Quantas e quantas vezes eu estou sendo feita essa aranha que vivo segundo a carne? Quantas e quantas vezes estou sendo essa aranha que não consigo agradar a Deus e nem a mim mesmo, porque já deixei longe de mim e da minha vida o Espírito Santo? Quantas e quantas vezes estou sendo essa aranha presa? Qual é as teias que estão me prendendo? Quantos e quantos de nós estamos presos pela teia do egoísmo, pela teia do ódio, pela teia da mentira? Quantas e quantas vezes eu estou sendo essa aranha que me encontro com alguns amigos escondido, que procura os lugares escuros da vida para me drogar? Fecha o seu olho e olha dentro de você. Não olha nos outros, não. É tão fácil a gente ver o defeito dos outros e a gente pensar: oh meu Deus, coitado daquela pessoa. Aquela pessoa é uma aranha, ela precisava escutar isso. Coitado do fulano, o filho da cicrana, coitado. Não. A palavra hoje é para mim e para você. Até que ponto eu estou sendo essa aranha que estou me prendendo, me amarrando, deixando o encardido me prender com os laços que ele vai criando dentro de mim mesmo, os laços do pecado? Quantas e quantas vezes eu estou sendo essa aranha que vou pegando o néctar da vida que Deus me deu e misturando com o veneno que há dentro do meu coração, o veneno da mágoa, o veneno do ódio, o veneno do ressentimento, o veneno da mentira, e criando mais veneno. Veneno cria veneno. Veneno misturado com o néctar transforma em veneno. Um pouquinho de pecado em minha vida é o suficiente para me destruir, para me prender ao mundo da escuridão, da mentira e do ódio. Eu tenho que fazer uma renúncia profunda ao pecado, por menor que ele seja. Porque o encardido começa a me destruir com pequenos pecados.
ele vai me fazendo com que eu me acostume a esses pecados. E eu vou me deixando levar. E quando eu me apercebo, estou completamente preso. Preso ao passado. Pelas mágoas, pelos ressentimentos. Preso à mentira. Preso ao meu egoísmo. Preso ao meu orgulho. Eu estou sendo essa aranha cada vez que eu me coloco como ídolo e como rei de mim mesmo. Quando tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu procuro fazer é para satisfazer o meu egoísmo. Senhor, eu não quero mais ser essa aranha que pensa que é líder. Eu não quero ser mais essa aranha que vive jogada nesse mundinho de escuridão e de pecado, agarrada ao egoísmo. Eu não quero mais ser essa aranha que vai deixando-se levar por esses pequenos pecadinhos. Eu não quero. Eu quero fazer hoje uma renúncia a todas as vezes que usei qualquer tipo de droga, desde o cigarro, da bebida, até as drogas mais pesadas. Hoje eu renuncio, Senhor, e eu suplico a sua infinita misericórdia. Sim, Senhor, eu suplico que o Senhor também hoje coloque em meu coração o próprio do teu Espírito, que cura, que restaura e que transforma. Eu quero deixar de ser essa aranha, Senhor, presa e que prende, que vive na defesa, que vive no ataque. Essa aranha que se sente poderosa, porque ao criar sua teia, devora cada pequeno inseto que voa e que cai na sua rede. Eu quero ser essa abelha, Senhor. Eu quero aprender a ser essa abelha que voa quantas vezes forem necessárias para buscar o néctar e transformá-lo em mel. E por isso, Senhor, eu quero aprender a dar o melhor de mim mesmo, o melhor que eu sou e que eu tenho para Ti. Eu não quero que reine mais em minha vida o ódio, a mentira, o egoísmo, as drogas. Eu renuncio. Eu renuncio a ser o meu próprio rei. Eu renuncio a ser o Senhor da minha vida. Eu renuncio a todos os falsos senhores que até hoje eu tive. Eu renuncio aos prazeres do pecado, conscientemente. E eu proclamo o Senhor como o único rei da minha vida. E como a abelha que quer servir a esse rei e produzir o melhor de si, eu quero dar o melhor de minha vida para Ti, Senhor. Eu te peço perdão, meu Deus, porque eu tenho dado o meu melhor para o pecado. O melhor do meu tempo, o melhor da minha juventude, o melhor da minha inteligência, o melhor do meu corpo, o melhor do meu dinheiro, eu tenho dado ao pecado. E eu quero renunciar a isso, Senhor. E é para isso que eu vim nesse acampamento, porque eu quero a partir de hoje aprender a dar o melhor da minha vida para Ti, meu Deus. Única e exclusivamente. Eu quero dar o melhor da minha vida para Ti, meu Deus. O Senhor sabe a minha fraqueza. O Senhor sabe que eu sou pecador, que eu sou imperfeito, que eu tenho sido essa aranha, eu tenho sido esse jovem aranha, esse filho aranha, que vivo sempre intocado no meu cantinho. Mas a partir de hoje eu quero ser diferente. E para demonstrar isso, eu quero começar a ser diferente agora. E quero rezar também por essa pessoa que está do meu lado. Põe a mão na pessoa que está do seu lado e ore por ela, pedindo agora que a força do Espírito Santo venha ser fonte de vida plena, que jorre no coração desse irmão, que jorre no coração dessa irmã.
Mirialamandara Sherialakandara Halamalaria. Irialamana Harialabalada Laui. Solte sua voz. Iriamanakandara Halamalaria Sherialalaria Lara. Iriabalakanda.